Bom, o tema do musical, da nossa festa, do nosso culto de hoje de manhã e à noite é: o Senhor é a nossa tenda. Quer dizer, o Senhor é a nossa casa, o Senhor é a nossa morada, o Senhor é aquele que faz dele uma casa para nós morarmos nele, estarmos nele, presente nele. E só que eu queria, para que isso aconteça, há algumas coisas que nós precisamos fazer, né? Para que eu não vou chegar e entrar na tenda do Senhor, ou na casa do Senhor, não na casa aqui, mas no Senhor. O Senhor é a tenda. Eu não vou estar na presença de Deus se eu não seguir um caminho, se eu não der uns passos, se eu não decidir mudar algumas coisas na minha vida. Eu vou sempre estar balançando, ou eu estou na casa do Senhor, na presença do Senhor, ou eu estou lá no mundo, e às vezes eu divido isso, estou lá e estou aqui, mas o Senhor não quer isso de mim, não quer isso de você. Ele quer que nós estejamos na presença dEle o tempo todo. Ele quer que nós estejamos na presença dEle todos os dias de nossa vida, de maneira tal que nós vamos, Ele vai, melhor dizendo, Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Ele vai nos abençoar. E aí, qual o texto que eu escolhi? O texto da abertura aqui, Salmo 91, no Almeida Corrigido e Fiel, se você puder colocar aí. Se não, pode jogar aqui todo o Salmo de número 91. Agora nós não vamos ler somente o primeiro versículo, nós vamos ler todos os versículos do Salmo 91. Mas eu quero que você, ao olhar para este Salmo, ao ler este Salmo, deixe essas palavras penetrarem no seu coração, porque quando eu abro o meu coração para a palavra do Senhor entrar no meu coração e na minha mente, começa a transformação na minha vida, começa a mudança, eu começo a perceber que Deus está trabalhando em mim, eu crio uma consciência do que eu preciso fazer, e aí Deus começa a agir. Eu crio uma consciência do qual o caminho que eu devo andar, qual o caminho que eu devo seguir, e Deus começa a trabalhar na minha vida, e eu começo a perceber essas mudanças em mim. Eu só entro na tenda quando as mudanças que Deus propõe para mim começarem a acontecer na minha vida, quando eu começo a dizer: não, é este o caminho, Senhor, e eu vou caminhar no teu caminho. Ok? Achou aí? Amém? Ok, vamos lá? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor nenhum mal te sucederá, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia
saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Amados, o Salmo 91, ele é maravilhoso. E no primeiro versículo, o salmista faz uma afirmação muito forte aqui, e muito confrontadora da palavra de Deus. E que nós possamos habitar, o que ele diz? No esconderijo do Altíssimo. Nos versículos seguintes, ele chega mesmo a dizer que necessitamos desesperadamente de habitar no esconderijo do Altíssimo. E aí ele vai trabalhando até o versículo 16, o que ele vai fazer, o que os outros vão olhar para você, qual vai ser o seu comportamento. Porque para habitar na tenda do Senhor, meu irmão, você tem que mudar de vida. Para habitar na tenda do Senhor, você tem que estar caminhando de acordo com o que o Senhor quer para você. Não adianta você querer entrar na tenda, porque você não vai suportar estar na tenda se você não está alinhado com o que o Senhor quer para você. Você não consegue entrar, mas quando você decide, mesmo que você não mudou tudo ainda, mas quando você decide caminhar nos caminhos do Senhor, o Senhor já permite que você entre na tenda, porque na tenda você vai ser abençoado, porque na tenda você vai receber a unção de Deus, porque na tenda você vai ver as promessas de Deus começarem a acontecer na sua vida, porque na tenda você vai viver uma vida de santidade na presença dEle. Então, como eu vou entrar? E eu já estou começando a dar algumas dicas. Eu preciso descansar à sombra do Onipotente. Eu preciso caminhar, andar conforme a vontade de Deus, decidir andar, né, e descansar, porque o Senhor é que vai fazer a obra na sua vida. Não é você que vai fazer, é o Senhor que vai começar a dizer: deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Ele vai colocar no seu coração o desejo de viver uma vida de santidade, e ele começa a mudar. Então, a primeira evidência de que entramos no esconderijo do Altíssimo é descansar. Eu espero no Senhor, eu sei que Ele vai fazer a boa obra em mim, até que se cumpra tudo que Ele projetou para mim, tudo que Ele sonhou para mim. Isso vai acontecer de forma extraordinária. E o que é descansar? Descansar é ter paz. Descansar é ficar seguro de que o Senhor cuida de você. Descansar também é ter relacionamento, estar perto do Senhor o tempo todo. Não adianta você dizer: eu vou descansar, mas eu não quero estar na presença do Senhor. Eu vou descansar, mas eu não quero orar. Eu vou descansar, mas não quero conhecer a palavra do Senhor. Eu vou descansar, mas não quero viver essa vida de intimidade com o Senhor. Você não vai descansar, porque o inimigo vai estar ao teu redor, e ele vai começar a agir contra você e tentando impedir você de estar na presença do Senhor. Então, toda vez que você estiver debaixo de uma sombra, o objeto que faz a sombra está próximo de você, tá? Toda vez, não tem jeito. Eu vou debaixo de uma marquise, eu estou próximo da marquise. Eu vou debaixo de uma árvore, eu estou próximo da árvore. Eu abro o guarda-chuva, eu estou próximo do guarda-chuva. Enfim, o que eu vou fazer, eu estou próximo. Então não adianta você querer habitar na tenda do Senhor se não estiver vivendo uma vida de proximidade com Deus. Não tem jeito. A tenda foi feita para aqueles que têm proximidade com Deus, para aqueles que têm intimidade com Deus. O Salmo 34:18, ele vai dizer assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha só, ele está dizendo, se você decidir entrar na tenda, o Senhor vai estar perto de você. Se você decidir caminhar conforme o Senhor está pedindo, o Senhor vai estar perto de você. A sombra do Onipotente estará sobre você. Então você vai estar protegido na presença do Senhor. O Salmo 145, versículo 18 vai dizer assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então não adianta eu fingir, não adianta eu dizer que eu estou na presença do Senhor, não adianta eu manter uma capa ou uma máscara, porque o Senhor conhece o meu coração, conhece o seu coração. A leitura de Deus não é igual à leitura nossa. Nossa leitura, a gente olha para as pessoas e vemos o exterior, mas o Senhor vê o interior nosso.
o Senhor vê o que está mudando, o Senhor vê o que está transformando você, e aí Ele começa a agir na sua vida. Olha só, quando é que somos guardados no esconderijo do Altíssimo? Quando estamos debaixo das asas do Senhor. Estar debaixo das asas do Senhor é se deixar guiar por Ele, é entender que Ele tem o melhor caminho para você, é se permitir ser comandado e dirigido por Ele. Tudo que você vai fazer, Senhor, é isso que o Senhor quer, é a certeza de que o Senhor está dirigindo a minha vida, é a certeza de que Ele vai me levar para os melhores caminhos, é a certeza de que eu estarei protegido e seguro quando eu entro na tenda do Senhor, quando eu entro na morada do Altíssimo, quando eu vou habitar na presença do Senhor. O Senhor muda e transforma. A outra coisa que nós precisamos fazer é andar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Em 2 Reis, capítulo 6, ele vai relatar a história de Eliseu. Não vou ler o texto aqui, mas vou contar um pouquinho a história, eu vou fazer uma resenha. O rei da Síria queria atacar Israel, mas tudo que o rei da Síria pensava, Deus contava para Eliseu, e este contava ao rei de Israel. Então o rei da Síria ficou pensando que havia um delator no meio do seu exército, até que ele descobriu que a causa de tudo era o profeta Eliseu. Então o rei da Síria decidiu matá-lo. Os seus soldados cercaram a casa de Eliseu. Eles não sabiam que a casa de Eliseu era o esconderijo do Altíssimo. Olha só, então, quando você se esconde no Altíssimo, quando você está na tenda, a proteção do Senhor é permanente e constante na sua vida. Na sua vida. Então Geazi, o servo de Eliseu, ficou com medo, tremeu, temeu muito. Eliseu pega e começa a orar e pede para Deus abrir os olhos de Geazi. Então Geazi pôde ver que mais eram os que lutavam por eles do que os inimigos em volta da casa de Eliseu. Aí Geazi se sentiu seguro, porque ele viu que Deus estava com o profeta Eliseu, e ele estava junto do profeta. Então Deus, ele se sentiu seguro e disse: não, aqui não tem para você, demônio, aqui não tem para você, meu inimigo, porque o Senhor é a minha proteção, Ele é o meu escudo, Ele é o meu protetor, Ele é o meu guardador, é aquele que me protege em todas, Ele é o meu escudo, é pavê, escudo, arma e proteção. Ele me arma para todas as coisas, Ele me arma para as batalhas, Ele fortalece para enfrentar as batalhas. Mas eu tenho que estar na tenda, eu tenho que estar na casa do Senhor, eu tenho que estar habitando no Senhor, porque no Senhor é que vai ter as mudanças e as transformações. Você habita no esconderijo do Altíssimo quando é capaz de enxergar além do natural. Quando você começa a enxergar o sobrenatural na sua vida, você vai entender: não, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Quando você vê que a mão do Senhor te protege e te guarda, você vai dizer: eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção, Ele me guarda de todos os perigos, de todo o mal. A outra coisa que eu preciso entender é que eu preciso me apegar a Deus com amor. O verso 14 do Salmo 91 vai dizer assim: porque a mim se apegou com amor. No original, apegar significa grudar e não largar mais. Então, quando eu entro na tenda, eu tenho a segurança de que eu vou caminhar o resto da minha vida na presença do Senhor. Olha só, Jacó viveu isso no vale de Jaboque. Ele disse: eu não te deixo enquanto não abençoares. É a certeza também de que eu serei abençoado. É a certeza de que a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Ele abriu as janelas do céu e derramou bênçãos sem medidas. E agora não só são materiais ou financeiras, mas são todas as bênçãos que já reservou para você e já liberou. Só está esperando você entrar na tenda. Quando eu entro na tenda, o Senhor libera as bênçãos, e elas vão acontecendo sobremaneira sobre a sua vida e sobre a minha vida, amado, tá? Muitos não estão habitando no esconderijo do Altíssimo porque ainda não grudaram no Senhor.
estão meia boca na presença do Senhor, não estão caminhando, não estão grudados ali. Eu não sei, Senhor, isso eu vou fazer, mas isso aqui não, isso eu vou te obedecer, mas isso aqui deixa comigo. E aí, mas quando você gruda, você obedece ao Senhor literalmente em todas as coisas que Ele estabelece para você, mesmo aquilo que você achar que não deveria ser daquele jeito, porque o Senhor tem o melhor pensamento para você. Eu tenho bons pensamentos, mas os melhores pensamentos vêm do Senhor para mim. Então, se o pensamento do Senhor bate de frente com o meu, eu tenho que dizer: não, o meu Deus é maior, Ele sabe todas as coisas. Eu estou hoje aqui, mas Ele já está amanhã na minha vida. E Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe que isso que eu penso que vai dar certo, não vai dar certo. Vai ter alguma coisa que vai impedir, vai atrapalhar. E o Senhor com amor vai e fala: isso aí não, meu filho, não faz isso aí não, faça isso aqui, tá? Se você apegar a Ele com amor, o Senhor se apegará a você, tá? Você vai ser a menina dos olhos de Deus. Ninguém vai tocar em você. E você nele e ele em você. Aí não tem espaço para o diabo. O diabo pode espernear, não tem jeito, pode criar armadilhas, pode colocar tropeço, pedra de tropeço, mas o Senhor todas te mostrará ou te livrará delas. Deus é tremendo. Por que isso, amado? Por que isso, pastor? Porque o mundo é um lugar perigoso e os riscos são muitos. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Então as coisas do mundo são coisas para destruir, são coisas para te afastar de Deus, são coisas para você não apegar, não agarrar no Senhor, não grudar no Senhor. Pelo contrário, são coisas para que a cola não funcione. E aí o Senhor, quando você se apega, o Senhor muda. E há um lugar de descanso, mesmo que o mundo é perigoso e os riscos são muitos, há um lugar de descanso para você. E a vida só tem sentido se for à sombra do Onipotente, se for na tenda, se for na casa do Senhor. Se não for na tenda, não dá. Nos tornamos neuróticos, angustiados, temerosos. Mas se estamos à sombra do Onipotente, temos a proteção do Senhor todos os dias da nossa vida. Olha só, são caminhos que eu estou dizendo para você que nós precisamos trilhar para estar na tenda do Senhor. O outro é o que? Pastor, qual o significado então de esconderijo ou de tenda? Deixa eu te falar. O esconderijo ou a tenda é o endereço da verdadeira segurança na sua vida. Salmo 91:1, eu vou repetir aqui, vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Acabamos de ler um versículo de proteção, um versículo de segurança divina para quem tem um relacionamento íntimo com Deus. Pastor, então é só abrir o Salmo, a Bíblia no Salmo 91 na minha casa, tudo isso vai acontecer? Não, a mudança não está na palavra morta, mas a palavra viva dentro de você. A expressão aqui não se refere a um local físico, mas um estado espiritual de comunhão, de intimidade e refúgio na presença de Deus. Quando o inimigo te ataca, você está no refúgio, ele não te alcança. Quando o inimigo arma alguma coisa com o Senhor já abriu seus olhos e você vai ver que aquilo que ele armou para te destruir, e você vai sair fora, porque o Senhor é contigo, porque você está habitando na tenda. Meu Deus, não é um lugar, mas nem uma condição. Aliás, é uma condição, não é um lugar. Quem habita no esconderijo não é apenas um visitante, mas é alguém que faz da presença de Deus o seu lugar de refúgio constante, e é alguém que vive em relacionamento íntimo com Ele o tempo todo. O significado de esconderijo é o lugar mais seguro do universo.
Não, de novo, em um mundo repleto de incerteza, amado, perigos, medos, tá? A gente está vendo o que está acontecendo aí, é aparecendo coisas que nós nunca vimos, né? Estão dizendo que está vindo algo para destruir a terra aqui, vai chocar com a terra, vai destruir toda a humanidade, né? E isso e aquilo, mas aquele que habita na tenda do Senhor, tenha certeza do Deus que serve, tenha certeza que Deus te protegerá, que Deus te guardará, que Deus vai impedir que essas coisas aconteçam, tá? Eles estão querendo o quê? Causar medo na humanidade, para impor o que eles querem. Não, aquilo que o Senhor faz na nossa vida é nos libertarmos do medo, porque Deus é amor, e quem entende isso, o amor do Senhor está sobre a vida dele. Quem habita no esconderijo do Altíssimo tem a proteção. O Salmo 91 começa com a resposta definitiva para essa pergunta, irmão. E ele nos dá um endereço espiritual, ele nos dá um lugar secreto, um lugar que oferece uma proteção e uma paz que vai além de qualquer segurança terrena. Eles estão falando para fazer buraco na terra, que o mundo vai explodir. Meu irmão, não precisa disso. Você está na tenda, você está na proteção do Todo-Poderoso. Olha só, ainda, o que eu preciso fazer então, pastor, para habitar nesse lugar? Tomar uma decisão. O salmista vai usar a palavra habita, porque isso implica muito mais do que uma visita casual. Irmãos, eu já fui católico, e eu saí da igreja católica ainda na adolescência, tá? E eu via lá de que tinha muita gente lá, eu percebia isso, né? Que ficava a semana inteira pecando, no domingo ia para a igreja pedir perdão a Deus, para segunda-feira começar tudo de novo, para estar limpo, tá? Não posso falar muito alto isso aqui, senão pode dar problema, pode dar BO para o meu lado, tá? Então a gente às vezes vê isso, e às vezes no meio dos crentes tem isso também, gente, porque não se apegou ao Senhor, porque não agarrou, porque não grudou ainda. Tem muito crente que vem para pedir perdão, que quer continuar pecando, mas quando você decide habitar na tenda do Senhor, o pecado já não tem força contra você. Você está protegido e guardado, você tem um escudo protegendo você de todo ataque do inimigo. Então preciso tomar uma decisão. Habitar significa o quê? Fazer morada. Eu estou desde o início dizendo, quem habita fica lá, quem habita não sai para dar uma voltinha no mundo, quem habita não sai para experimentar pecado, não sai da tenda, não sai da presença, não sai do lugar, na área espiritual, ele decide viver de forma constante, permanecer de forma constante na presença do Senhor, porque a segurança prometida não é para aquele que busca Deus apenas de uma forma esporádica, de vez em quando. Eu estou precisando ir na casa do Senhor, eu preciso ir lá para ouvir uma palavra, porque tem um peso sobre mim. Quem habita na tenda, o peso não chega nele, ele sabe que o Senhor é o Senhor da vida dele, e não vai permitir que nada venha sobre a vida dele para destruir a comunhão com Deus, tá? É um privilégio para quem toma decisão diária e consciente de permanecer na presença de Deus, de viver de forma contínua na presença dele. Trata-se de um estilo de vida. Você pode dizer amém? Amém. Diga assim: o Senhor vai mudar a minha vida. Mas eu esperava você dar um glória a Deus, dar uns 4 saltos mortal aí, plantar bananeira, porque Deus está mudando a nossa vida para algo muito melhor do que aquilo que nós vivemos a partir de agora. Nós vamos experimentar a presença de Deus constante, todos os dias. Olha só, pouco importa se moramos num palácio ou em uma cabana, se Deus for a nossa habitação, de fato essa promessa é para nós: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Há uma proteção espiritual sobre a sua vida para aquele que habita na tenda.
há uma proteção divina para aquele que habita na tenda. Se for necessário, Ele vai enviar os anjos para guerrear em seu favor, vai colocar os anjos para cercar a sua casa, porque você está na tenda do Senhor. E nós podemos encontrar uma boa explicação do que isso realmente significa nas palavras do apóstolo Paulo, na véspera de ser martirizado em Roma. Olha só, lá em 2 Timóteo 4,18 ele falou: o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada glória para todos sempre, amém. Então não tem sofrimento, não tem nada que vai impedir você de sair da tenda do Senhor. Pode vir essas coisas, mas você está no Senhor. Pode vir o inimigo tentando te destruir, mas a sua presença na tenda vai mudar toda a sua história. É a convicção. Eu falo assim, quando eu vou em algum velório, eu sento com as pessoas e elas começam a chorar lá, os familiares, né? Eu falo assim: olha, ele já foi para a presença do Pai, ele está tranquilo. Nós é que estamos nesse mundo que causa essas tristezas e essas dores sobre nossas vidas, e com certeza ele está vivendo muito bem, ele está feliz. Nós é que estamos aqui sofrendo porque não queríamos perdê-lo. Habitar na tenda é ter certeza de que qualquer coisa que vir sobre você, que vai te tirar aqui desse mundo, vai te levar para um lugar melhor. Outra coisa que nós precisamos, o que é habitar no esconderijo? No esconderijo você está em posição de proximidade, porque o próprio esconderijo, a própria tenda é o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É como se Deus fosse o exemplo da galinha é muito legal. Eu já vi uma galinha com 27 pintinhos, tá? Ela escondeu os pintinhos debaixo das asas dela, todos. A minha avó falava, você está vendo? Minha avó falava, está vendo como Deus faz conosco? Minha avó Vitória, não era à toa que o nome dela era Vitória. Deixa eu segurar aqui, senão me emociona. As imagens de esconderijo e sombra falam de uma profunda intimidade e proximidade. E estar na sombra de algo ou alguém é preciso estar extremamente perto. Muito colado, muito grudado. Estou falando disso desde o início. Um esconderijo é um lugar secreto, de acesso restrito. Obrigado. A proteção de Deus não é uma experiência à distância. Só tem a proteção de Deus quem vive uma experiência de proximidade com Deus. A proteção de Deus é o resultado de um relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal com Ele. A proteção de Deus é a certeza de que Ele te livrará de todo perigo, até que não chegue a sua hora. Quando chegar a sua hora, Ele vai te recolher e vai te levar. Quanto mais perto andarmos de Deus, mais seguros estamos sob a proteção dEle. A maior bênção de Deus, de acordo com a palavra dEle, é a presença dEle. E a tenda do Senhor aqui no Antigo Testamento é chamada de tenda da presença de Deus. Moisés disse para Deus: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Lá em Êxodo 33:15, Moisés estava dizendo: sem o Senhor nós nada somos, sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor não tem vitória, sem o Senhor o inimigo vai nos engolir.
Sem o Senhor nós não vamos dar um passo, porque se dermos um passo, o inimigo vai nos destruir. Se dermos um passo, as bestas feras vão nos atacar. Se dermos um passo sem a presença do Senhor, nós estaremos destruídos de forma definitiva. Moisés chegou a dizer: se o Senhor não estiver presente, mata todo esse povo, eu vou voltar para o Egito. Olha só, meu Deus, Jesus também falou: eu estarei convosco todos os dias, até o fim. Mateus 28, 18 a 20, nunca vos deixarei, de maneira alguma vos abandonarei. Hebreus 13, 5, Jesus vai falar. Então a presença do Senhor é suficiente em qualquer circunstância da sua vida, da minha vida, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Salmo 23 vai falar isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu está comigo. Aleluia, aleluia. Ainda, o que é esconderijo? Esconderijo é ou tenda. Deixa eu falar tenda, que é o tema. O que é a tenda? Tenda é o lugar, é o resultado do descanso. Sabe, você já fez tudo o que precisava, você já mudou a sua vida, mudou a sua história, fez as mudanças que o Senhor estabeleceu para a sua vida, abandonou aquilo que o Senhor falou que você deveria abandonar, que a palavra de Deus te orientou para abandonar. Agora você descansa no Senhor, é só esperar pelo Senhor, porque o Senhor vai fazer todas as outras coisas na sua vida. Aleluia. O Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te dar segurança, o Senhor vai te dar, vai tirar você da fraqueza, vai pegar pela sua mão, tirar você do fundo do poço e colocar de pé na presença do Senhor, na presença dEle e na presença dos seus inimigos. Eles olharão para você e verão que Deus é contigo, nada vai te abalar. Meu Deus, o salmista vai revelar a consequência direta de se habitar nesse lugar: descansará. Ele escreve o texto diz isso. Então esse descanso não significa ausência de problemas, mas sim a presença de paz em meio aos problemas. Fica tranquilo, meu irmão. Eu gosto de usar essa frase, né? Fica tranquilo, Deus é contigo. Está enfrentando um problema? O Senhor está na sua vida. O Senhor entrou na sua vida para mudar a sua história, e não para deixar você na dificuldade como você está enfrentando agora. Pelo contrário, Ele será o teu Deus, Ele é o teu Deus, tá? E Ele não vai te abandonar. Ele vai te tirar desse problema, dessa dificuldade, desse problema que você está enfrentando. Fica tranquilo, porque o Senhor está te ensinando a caminhar nos caminhos que te levam à tenda, à presença dEle. E você verá a mão do Senhor sobre a sua vida. Meu Deus, a presença faz a diferença na sua vida. A presença de Deus faz a diferença na sua vida. A consequência de você habitar em Deus é, sem dúvida, um lugar de descanso, ou um descanso profundo que guarda a alma da ansiedade e do medo. Olha só, é uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, mas da confiança inabalável no poder e na soberania de Deus que nos abriga. É o Senhor que te abriga. Diga assim: é Deus que me abriga, é Deus que me esconde, é Deus que me guarda, é Deus que arma uma tenda. E diga assim: Ele é a tenda para que eu entre na presença dEle. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? E eu já estou encerrando. Na tenda você tem a presença e não a ausência. Pode subir aqui. Cadê?
Pode subir, se o coral for cantar, já pode subir, os levitas já podem subir, tá? A grande lição do Salmo 91 é essa, amado, guarda isso. A verdadeira segurança não é a ausência de perigo, mas a presença de Deus na sua vida. Tá? O mundo jamais será um lugar completamente seguro, mas nosso coração pode estar seguro quando fazemos de Deus nossa habitação. Escolha hoje não apenas visitar, mas habitar no esconderijo do Altíssimo. Faça do Senhor o seu lar, e inegavelmente você encontrará descanso para a sua alma. Desde a eternidade a tenda já está pronta, esperando sua decisão em fazer morada nela. Olha só, pastor, eu não sabia disso, eu andei por caminhos, eu achava que eu que precisava enfrentar os meus problemas. Precisa sim, mas quando você tem certeza que o Senhor é contigo, e talvez até hoje você não tinha essa certeza, eu quero convidar